Uma aqui e outra aqui. Então, por que eles deram o nome desse mês de janeiro a respeito desse Deus? Porque é um momento em que a gente olha para trás e olha para frente também. Dentro dessa perspectiva, nós estamos fazendo o mesmo. Todo final de ano é hora de parar para pensar no que nós conquistamos, no que nós fizemos, no que nós começamos e paramos, no que nós deveríamos ter feito e não fizemos, enfim, muitas reflexões. E fazemos planos também para o próximo ano. O Salmo 90, versículo 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. E hoje eu quero falar sobre esse tempo de finalzinho de ano. É um tempo de refletir e de acertar. Contar os dias dentro dessa perspectiva não significa você contar, faltam tantos dias para o Natal, faltam tantos dias para o dia 1º, para a virada do ano. Faltam tantos dias para eu começar a estudar. Já estou de férias, minhas férias vão até tal dia. Não é essa contagem de tempo. Contagem dos dias tem outro significado. Significa refletir sobre a vida, sobre como temos vivido, como temos gastado esse tempo que Deus nos dá, sobre como vai nossa vida com Deus. Porque isso é o que é mais importante. Contar os dias significa avaliar a sua vida, refletir sobre você, ajustar o seu coração, decidir viver com sabedoria diante de Deus nos próximos dias que você tem. E o final do ano, irmãos, é um convite de Deus para que possamos parar e refletir como temos vivido até agora. É importante termos esse tempo de reflexão. É claro que meia hora de mensagem não dá para a gente refletir tudo, mas eu quero pensar um pouco, eu quero meditar sobre esse assunto com vocês. E nós vamos começar falando sobre o que é temer a Deus. Temer a Deus significa levar Deus a sério. Eu aprendi com a pastora Rejane. E nunca mais esqueci disso. E nunca mais vou esquecer disso. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então nós podemos parafrasear e dizer que o princípio, a raiz, o começo, o pontapé inicial para ter sabedoria é o quê? Levar Deus a sério. Então temer a Deus, em primeiro lugar, é examinar seu coração diante dele, constante e sinceramente. O salmista disse no Salmo 139, versos 23 e 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Alguém que já viu, ou pessoalmente em algum hospital, já até experimentou isso, ouviu em alguém, ouviu na TV, em algum lugar, o que é uma sonda? Sabe aquela endoscopia? Que o médico te dá uma anestesia e bota um canudinho lá dentro de você. Na pontinha desse canudinho tem uma câmera. Olha que tecnologia maravilhosa. Como é que o médico vai ver dentro de você? Com essa tecnologia. E ele vai olhando desde a sua garganta, vai vindo até chegar no seu estômago. E através daquela câmera ele vê se está tudo bem, se tem algum cisto, se tem alguma ferida, se tem uma úlcera, vê como é que está tudo lá. E é isso aqui que o salmista está dizendo para Deus fazer nele. Sonda, meu Deus, bota uma sonda aqui dentro de mim e vê como é que está por dentro de mim, Deus. Porque, na verdade, o médico só vai até a parte física, mas a Bíblia vai até as juntas e medulas, a divisão da alma e do espírito. Deus é que conhece verdadeiramente o nosso interior. E nós dependemos dele para olhar dentro de nós, para conhecer o nosso coração, para expor a nós mesmos como estamos por dentro. Essa deve ser a nossa atitude o ano todo, o tempo todo. Mas
Não só na virada do ano, mas em cada estação que a gente vive. Eu sei que o tempo, né, a meteorologia, lá em casa a gente chama de mentirologia, porque falam as coisas que às vezes não acontecem. Mas a meteorologia diz pra gente que nós temos 4 estações no ano, mas na nossa vida existem outras estações. Por exemplo, quem era solteiro e se casou, está vivendo a nova estação. Quem não tinha filhos e agora tem filho, está vivendo a nova estação. Então, em cada virada de estação, essa deve ser a nossa oração. Senhor, olha para mim. Vê se em mim tem alguma coisa errada. Sonda-me por dentro, Deus, e me expõe. Mostra como está. Assim como a mamãe, eu tive essa experiência e foi maravilhosa. O médico faz uma ultrassonografia e você vê o seu bebê pequenininho lá dentro da barriga. Então, Deus, Ele tem esse poder de olhar além do que a tecnologia olha. Ele olha você por dentro. Ele vê o que está acontecendo por dentro. Ele fala com a gente. E Ele precisa ter liberdade para ajustar o que não está legal. Lá em Lamentações 3,40 diz: examinemos os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Isso é maravilhoso. Porque nós somos como trens, e o trem já tem um trilho traçado. Pensa num trem que não anda em cima do trilho. O que acontece? Um acidente muito grave. Muitas pessoas feridas, outras até mortas. E isso também acontece na nossa vida, quando a gente não está trilhando o trilho que Deus deu para a nossa vida. Precisamos examinar os nossos caminhos e nos voltar para o Senhor. 2 Coríntios 13:5, Paulo nos admoesta: examine-se a si mesmo se realmente você está na fé. Se realmente está alinhado com a vontade de Deus, se realmente está vivendo o propósito de Deus para a sua vida. Você tem examinado sua vida espiritual constantemente, frequentemente e sinceramente? Esse púlpito aqui, ele é de ferro, mas lá no púlpito da nossa congregação em Itaipuaçu, é de madeira. Então, eu vou dar uma ilustração, faz de conta que esse aqui é de madeira. Quando chega um móvel lá que está machucado, tem um furo. Aqui não tem nenhum, não. Tem um furo. O que o marceneiro faz? Ele pega uma cera, passa lá e tapa aquele furo bem tapadinho, passa uma lixinha, passa um verniz, e ninguém nunca vai saber que tinha um furinho ali. Isso é com cera. E a palavra sinceridade vem dessa prática. É sem cera, sem verniz, sem cera, sem enfeitar o pavão, né, que se fala, sem esconder nada. Se tem um buraco, tem um buraco. Se está errado, está errado. Se está certo, está certo. Isso é examinar a sua vida com sinceridade, sem cera. Você tem reconhecido em que falhou diante de Deus nesse ano que está acabando? Você tem permitido que Deus trate áreas da sua vida, do seu coração, que precisam de mudança? Isso é examinar a si mesmo. Isso é levar Deus a sério. Isso é temer a Deus. Precisa olhar para a sua vida e precisa acertar o que precisa ser acertado. Segundo ponto, temer a Deus é alinhar sua vida e seus planos com os planos dele para a sua vida. Sabia que desde o dia que você nasceu, Deus já tinha toda a sua vida planejada, até o seu último dia, até o seu último suspiro. Deus tem um plano específico, individual e intransferível, que é para você. Seu marido não pode fazer o que é para você fazer.
Sua esposa não pode fazer o que Deus tem para você fazer. Deus escolheu você especificamente porque você é você. E Ele deu para você todas as condições de realizar, de cumprir o propósito dele para a sua vida. Olha que coisa extraordinária. Então, se você se acha talvez incapaz, ou acha que não está no seu lugar certo, ou que poderia estar fazendo mais alguma coisa, começa a olhar para dentro de você, começa a se questionar, começa a olhar para os seus talentos. Não fica olhando para o outro. Tão bonito aqui a irmã cantando, as crianças ali cantando, mas nem todas elas foram chamadas para cantar. Nem todos foram chamados para pregar. Nem todos foram chamados para limpar a igreja. Nem todos foram chamados para ofertar. Alguns ofertam comumente, né, uma ofertinha normal de todo mundo, mas outros têm uma mão cheia para oferecer para Deus. Tem um dom da generosidade. Deus deu para você condição, seja generoso. Seja generoso primeiro com Deus e com as pessoas também. Então, nós precisamos alinhar a nossa vida, os planos que a gente tem para agora e para o 2026, 2027, alinhar os nossos planos com os planos que Deus já planejou desde antes de você nascer, especificamente para a sua vida. Deuteronômio 5:33 diz assim: andareis em todo o caminho que o Senhor vosso Deus vos ordenou. Significa que há um caminho traçado e a ordem de Deus para você é: alinha, põe o trem em cima dos trilhos e vai. Se você seguir esses planos de Deus, tudo o que você fizer vai ser abençoado. Quando você está no centro da vontade de Deus para a sua vida, tudo coopera para o seu bem. A Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados por Deus e andam segundo o seu propósito. Quando Deus vê que você está vivendo o propósito dele, ele olha para você e diz assim: agora é comigo, seus inimigos são meus inimigos. Suas batalhas agora são minhas batalhas, porque eu vou proteger o meu propósito que você está cumprindo. As suas lutas, eu vou proteger você nas suas lutas. Eu vou livrar você das doenças. Eu vou dar livramento e escape na sua vida enquanto você estiver cumprindo o meu propósito para a sua vida. Deus protege você por causa do propósito dele. Deus abençoa você por causa do propósito dele. Deus prospera a sua vida financeiramente por causa do propósito dele. Então é sábio, é o princípio da sabedoria, levar Deus a sério e levar a sério o propósito que ele tem para a sua vida. Se você ainda não descobriu, você está atrasado. Mais ou menos atrasado o tanto que você tem de vida. Descubra o propósito que Deus tem para a sua vida e viva intensamente esse propósito. Você vai ter verdadeiramente uma virada na sua vida. Uma virada para melhor, uma virada para bênção, uma virada para que tudo que põe a mão ser abençoado, ser próspero, ser enriquecido com a bênção do Senhor. Você tem andado nos caminhos que Deus preparou para você? Isso é levar Deus a sério. Isso é temer a Deus. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, vem aqui atrás. Tu está caminhando, vivendo o propósito de Deus, as bênçãos estão vindo atrás de você. As bênçãos sabem seu endereço, sabem o tamanho do seu pé, sabem a cor que você gosta, sabem do jeito que você gosta. A bênção te procura e te acha. Você não precisa correr atrás dela. Se você estiver no caminho que Deus traçou para a sua vida, vivendo o propósito dele para a sua vida. Não precisa correr atrás de bênção. Elas te seguirão e te alcançarão. Quer viver uma virada esse ano para o próximo? Se enquadra, se alinha, busca primeiro o reino dele, o propósito dele, a vontade dele, o caminho dele para a sua vida. Aleluia!
Isso é levar a Deus a sério. Isso é temer a Deus e é o princípio da sabedoria. Você tem adiado decisões espirituais que Deus já lhe cobrou. Você tem vivido em arrependimento sincero e verdadeiro ou é apenas da boca para fora? Você tem escolhido obedecer a Deus, mesmo que isso exija de você esforço e renúncia e sacrifícios? Nenhum sacrifício se compara ao sacrifício dele por amor à sua vida. A Bíblia diz que a graça de Deus, a bênção, a benevolência, a misericórdia é de graça. Amém? Você só tem que receber. Mas viver o propósito custa caro. Quem está vivendo o seu propósito pode dizer, eu sei o que é isso? Eu sei o que é isso. Mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu sou testemunha disso. Eu, minha vida, meu casamento, meus filhos, minha neta, nós estamos experimentando a bênção de Deus quando você anda no propósito dele. Então encontre o seu propósito. Ore ao Senhor, diga, Senhor, no próximo ano, do dia 1º até o último dia do ano, eu vou viver o meu propósito na minha vida. Aleluia. Isso é levar Deus a sério. Isso é temer a Deus. Terceiro ponto. Temer a Deus, ou levar Deus a sério, é planejar o próximo ano para trabalhar para Deus. Provérbios 16:3 diz assim, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Queridos, é interessante que nem sempre a minha vontade bate com a vontade de Deus. Mas conforme a gente vai experimentando viver da vontade de Deus, experimentando o propósito de Deus para a minha vida, caminhando no trilho que Ele já traçou, as coisas começam a fluir. E você vai se programando para continuar vivendo o seu propósito. É uma coisa maravilhosa. Está explicado pela neurociência, o nosso cérebro, ele vai se adaptando. E daqui um pouco, conforme você vai pegando anos de experiência, vivendo o propósito de Deus, vai ter momentos em que você vai dizer assim, mas não é exatamente isso que eu quero para a minha vida? É o que Deus quer também? Oh, que coisa boa! Deus quer igualzinho, eu quero. Não, é você que se habituou a andar segundo os caminhos do Senhor, o propósito do Senhor, os planos do Senhor. Sabe, me admira quando Noé estava vivendo a vida dele justa no meio de uma população corrupta. Igualzinho a gente, né? Hoje em dia, às vezes a gente tem até vergonha de ser crente, que é tanta coisa que a gente vê. Eu falo às vezes para Deus, Senhor, vem logo. Vem logo para todo mundo ou vem logo para mim, Jesus, que eu não estou aguentando ver essas coisas, não. Umas coisas, sabe, feias, umas coisas feias que a gente vê. Você não pode mais nem assistir televisão. Tu está vendo uma série infantil, daqui a pouco tem umas coisas feias lá. Tu está vendo uma coisa bonita, é um documentário, é um jornal, uma coisa legal, daqui a pouco tem uma coisa feia lá e você é obrigado a assistir aquilo. E vai dando assim uma repugnância, sabe? Vai dando uma repugnância. Mas voltando aqui, precisamos consagrar os nossos planos a Deus. Então Noé estava vivendo no meio daquela população horrível, tão corrupta que já Deus disse assim, ó, estou por aqui, acabou a paciência, vou acabar com esse povo todo. O que Deus fez para Noé? Deus abriu o plano todinho assim, vamos botar na mesa aqui, Noé? Olha aqui. Olha esse plano aqui que eu tenho para você. Você vai fazer isso aqui, ó. A arca aqui, tá aqui, ó, a medida todinha. Vai fazer tudo que está aqui no meu plano. E Noé fez. E ele foi salvo por causa disso. Não só ele, mas toda a sua família. Todo o resto que não ouviu, não quis saber, não quis planejar seu futuro com Deus, não quis saber de nada, morreram todos. E Noé foi salvo por sua família. Mesma coisa no deserto. Moisés estava guiando o povo no meio do deserto. Gente, não tinha padaria ali na esquina, não. Não tinha mercado, não. Não tinha feira, no meio do deserto. Aí Deus vai e abre um mapa para ele. Quero que você faça
A coisa mais linda que vai ter nessa terra. O tabernáculo. Vem cá. Abriu o mapa. Olha, a medida é essa daqui. Esse aqui, ó, essa parte aqui você borda com ouro, tá? É fio de ouro aqui para ficar bem bonito. Esses pregos aqui tem que ser de bronze. Esse, ó, pele de golfinho, hein? Bota a pele de golfinho para ficar fresquinho lá dentro. E faz isso, e faz, e faz. Moisés viu aquele plano, botou a mão na cabeça e falou, Deus, eu não vou conseguir fazer isso não. Aí Deus disse, calma, Moisés, que eu já coloquei meu espírito sobre Bezaleel e ele vai fazer tudinho para você. Mas você é o líder, você vai dar as ordens. Querido, você é o líder, você vai dizer como é que vai ser sua vida. Você vai dizer como vai ser o culto doméstico dentro da sua casa. Você vai dizer como vai ser o devocional dentro do seu lar. Você vai dizer qual roupa que seus filhos vão usar. Você tem liderança, amém ou não amém? E Deus dá o caminho, Deus dá a proposta, Deus faz os planos. E tem muita gente que faz assim, deixa eu fazer do meu jeito. Aí, se lasca. A verdade é essa. Não tem uma palavra melhor, não, se lasca. Dá tudo errado. Aí depois vem pro gabinete chorando, pastor, minha vida está horrível. Jesus, por que está acontecendo tudo isso comigo? Meu Deus do céu, querida. O plano é outro, você está fugindo do trilho, olha o desastre. Ali na frente, trem fora do trilho causa desastre. Só dá coisa ruim. Consagrar ao Senhor tudo que você faz. Querido, vai assar um bolo, consagra o bolo ao Senhor. Eu tinha 18 anos, fui lá na Tijuca visitar minha tia, que é a minha xará, Raquel. Tô vendo tia Raquel fazer um bolo, porque chegou eu, minha mãe, minha irmã, meu namorado Jefferson, estava comigo já. Foi botar o bolo, tô vendo ela falar assim, Senhor, abençoa, Jesus, esse bolo, não deixa só lá não. Falei assim, tia, você ora para botar o bolo aí no forno? Ela falou, não só o bolo, mas quando eu faço arroz, quando eu faço feijão, tudo que eu faço. E eu catei isso para mim, eu faço até hoje, gente. Eu estou fazendo arroz, assim, tem uma pessoa esse arroz, não deixa queimar, não deixa empatar, fazer ele ficar bem gostosinho, na medida, Senhor. Aí tem gente indo lá em casa, eu não gosto, não sei muito fazer comida, muita comida grande. Estou acostumada com 4, com 3. E aí fazer muita comida é difícil, eu oro e consigo alimentar todo mundo. E caiu um grampo aqui. Às vezes até me elogiam, fala que delícia a sua comida. Obrigada. Aí a pessoa vira as costas, valeu Deus. Deus me ajudou a preparar essa comida. Tudo que você fizer, consagre ao Senhor. Faça para a glória do Senhor. Vai limpar sua casa? Limpe como se Jesus estivesse para chegar. É para a glória dele. Vai botar uma roupa bonita, um sapato bonito? É para a glória dele. Você pode receber elogio? Pode e deve. A pessoa fala, mas como, Cristiane, como você canta bem. Aí a Cristiane fala, obrigada. Depois, quando a gente vira as costas, ela fala, valeu, Espírito Santo. A ele. Glória a Deus. Ensinei para minha filha pequena. Minha filha é uma coisa linda, gente, dá licença, mas ela é linda. E agora eu tenho outra filha, que é uma neta, que eu crio como filha, e ela também é linda. E as pessoas falam para elas, desde pequenininha, falam assim, como você é bonita. Aí eu dou aquela cutucada, como é que fala? Glória a Deus por isso. Não é só obrigada. Glória a Deus por isso. Porque a beleza foi Deus que te deu. A sabedoria foi Deus que te deu. A roupa que você está vestindo foi Deus que te deu. A voz que você canta foi Deus que te deu. O trabalho que você tem foi Deus que te deu. O dinheiro que está dentro da sua carteira é dele primeiro. Foi ele que deu. Aleluia. Tudo é para ele. Dele, por ele, para ele são todas. Repita de novo esse todo, é bem bonito. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aplauda o nome do Senhor, porque é para ele. Aleluia. É para ele. Você tem colocado Deus como prioridade nos seus planos para o próximo ano?
Você tem separado tempo e disposição para servir ao reino de Deus? Você tem vivido para si mesmo ou para cumprir o propósito de Deus para a sua vida? Isso é levar Deus a sério? Isso é temer a Deus. E temer a Deus é o princípio da sabedoria. Eu quero concluir essa mensagem, quero que você se coloque de pé. Mas eu quero que você continue ouvindo. Ouvindo. Deus está nesse lugar, amém? Se você recebeu essa palavra, eu quero te desafiar agora. E isso, querido, eu não vou ficar vigiando a sua vida, que nem conheço alguns que estão aqui, né? Meus visitantes, muito bom tê-los aqui, mas eu conheço a sua vida. Não vou ficar te vigiando, porque eu não vigio nem lá em casa direito. Eu tenho dificuldade para vigiar, gente, ora por mim. Então, ninguém vai vigiar a sua vida, não, você mesmo vai. E o Senhor também vai. E a má notícia é que o diabo também vai. Então, eu quero desafiar você a fazer uma coisa séria. O ano está terminando, mas Deus está lhe oferecendo um novo começo. Esse é o tempo de acertar a sua vida com Deus. Ver o que está faltando e pôr em ordem a sua casa. Pôr em ordem a sua vida. Está faltando devocional? Ah, estou fazendo devocional, mas é quanto? 5 minutos? Só está pouco. Aumenta esse tempo aí. Vai para 10, vai para 15, vai para 30, vai para 1 hora, vai aumentando aí. Quanto mais aumentar, melhor. Depois você me conta a bênção. Porque só tem bênção. Está lendo a Bíblia? Ou você pega a Bíblia assim, ó, lê 2 versículos e diz, ai, graças a Deus já li. Pode fechar e guardar. Aumenta esse tempo de leitura da Bíblia. Ah, mas pastor, eu já leio bem, eu leio 1 capítulo por dia, 2 capítulos. Eu quero perguntar se você estuda isso. Eu quero saber se você entende o que você está lendo. Eu quero saber se você está vivendo aquilo que você está lendo. Estude a Bíblia. Copie a Bíblia à mão. Eu quero desafiar você. Eu estou copiando a Bíblia à mão, gente. Para a glória do nome dele. Porque alguém me disse, e esse alguém é uma pessoa especializada, um PhD dentro dessa área, disse que quando você escreve à mão, você aumenta em 99% o aprendizado daquilo que você está copiando. Estava estudando, fazendo curso de neurociência, copiei tudinho. A vizinha passou para mim as apostilas, copiei tudinho, porque eu entendi que quando eu copio, eu aprendo mais. Quer aprender mais a palavra? Copie. Ninguém vai te obrigar a copiar a Bíblia toda em 1 ano. Você pode levar 2 anos, você pode levar 2 meses, depende da sua situação, mas eu quero estimular você a escrever a Bíblia. Escreva a Bíblia à mão. Não é digitar, é escrever. E quando você digita, cada tecla é igual a outra. É o mesmo movimento. Mas a letra, cada uma tem o seu movimento. E isso faz diferença aqui dentro. Vai entrando. Precisamos ter compromisso com Deus. Com a palavra de Deus. Isso é o princípio da sabedoria. Temer a Deus. É se dedicar à sua palavra. Esse tempo que Deus está nos dando é um tempo para acertar nossos pensamentos. Gente que tem pensamentos negativos sobre si mesmo, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Para com isso em nome de Jesus. Isso é diabólico. Começa a profetizar bênção. Se você pega o seu salário e amaldiçoa ele vai ser amaldiçoado. Puxa vida, mas só isso aqui não vai dar nem até a primeira quinzena. Quando chegar 15 dias do mês, seu dinheiro já acabou. Você profetizou isso. Aí você pegou o mesmo salário e dá para o outro crente que tem gratidão como estilo de vida. Ele fala, Senhor, é pouco, mas eu consagro ao Senhor. O Senhor vai fazer multiplicar e eu vou chegar até o próximo pagamento vivendo desse salário que o Senhor está me dando. E aí o que acontece? A vida dos dois é diferente. Porque um amaldiçoa e reclama, o outro abençoa e é grato. Esse é um tempo de refletir sobre os seus planos. Colocar Deus como prioridade na sua vida. Pastor Jefferson falou sobre a escola dominical. Quisera eu que tivesse esse número todo aqui na escola dominical.
A escola bíblica dominical é um celeiro de obreiros. Jesus já na época dele dizia, a seara é grande, os celeiros e os ceifeiros são poucos. Pouca gente para trabalhar. Onde que você começa a plantar esses ministérios, não é? A começar a desenvolver? Eu quero mostrar para você uma coisa interessante. Todos os líderes dessa igreja foram criados na escola dominical. Tem algum aqui que não foi? Pode levantar agora e me desafiar. Sim, todos os obreiros dessa igreja nasceram e foram criados na escola bíblica dominical. Glória a Deus! Se eu estou pregando hoje aqui foi por causa das minhas tias da escola dominical. E assim com a Rejane, assim com a Joseli, assim com o pastor Jeff, com o pastor Aires, com todos que frequentaram e ainda frequentam. Que coisa boa! Nem sempre eu consigo estar aqui, gente. Mas às vezes eu choro em casa e falo assim, eu queria tanto ir hoje, porque no domingo que eu fui foi tão bom. Domingo agora, retrasado, hoje não, o passado. Foi muito bom. Que aula abençoada da professora Regina e com a ajuda da pastora Joselina. Que aula boa. Que coisa gostosa. Gente, é tão bom que dá hora de ir embora, a gente não quer ir embora. A pastora Regina fica ali gritando, gente, acabou o tempo, já acabou, começa a cantar. E a gente quer continuar na aula. Esse é um tempo que Deus está te dando para você acertar essas coisas, querido. Eu oro para que o próximo ano seja marcado por decisões firmes de viver e trabalhar inteiramente para o Senhor. Decisões de viver o seu propósito. De dizer, eis-me aqui, Senhor, envia a mim. O Natal só aconteceu porque muitas pessoas disseram sim para mim. O primeiro foi Jesus. Primeiro, quando Deus disse, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Jesus disse, eu vou. E ele veio. E cumpriu o seu propósito à risca. Por isso tem Natal, por isso que você está vivo. Por isso que você tem salvação eterna em Cristo Jesus. E quando precisava nascer como um menino, a moça Maria disse, tá bom, eu vou sofrer a beça com essa situação, mas eu aceito. Que coisa linda. Maria disse sim. José disse sim para Deus e para Maria. E tantas outras pessoas. João Batista disse sim para Deus e preparou o caminho para Jesus chegar. E hoje, véspera do Natal, antevéspera de Natal, hoje é o culto nosso de Natal, porque na quarta-feira estamos dispensados por conta da festividade. Hoje é um dia que Deus está falando para você. Ele quer que haja lugar na sua vida para Ele. Nós vimos as crianças nos trazendo uma lição então. Tem lugar na sua vida para Deus? Precisa acordar cedo para vir para a escola dominical? Amém, Senhor, minha vida. Precisa sair um pouquinho mais tarde porque tem ensaio, porque tem reunião? Amém, Senhor, minha vida. Precisa chegar antes para arrumar a salinha para as crianças? Senhor, minha vida. Precisa ir para a cantina e suar e sair com o cabelo cheiro de óleo? Eis-me aqui, Senhor. Pode confiar, estou junto. Estou lá fazendo trabalho. Tem tanto para se fazer na casa de Deus. Eu quero desafiar você. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu consagro essa palavra ao Senhor, para a glória do Senhor. E eu peço que em nome